Muita gente fala, pouca gente sabe o que realmente significa. E você sabe o que significa ideologia? É o tema do vídeo de hoje. Se liga! Antes de mais nada, antes de tudo, se a gente começar a falar aqui sobre ideologia, lembra de deixar o seu like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho para receber nossas notificações. Anda se falando muito sobre ideologia, né? Esse termo que acabou caindo na boca do povo e todo mundo acaba, né, repetindo o que é ideologia isso, ideologia aquilo. Inclusive o atual presidente da República, ele acabou sendo eleito e no seu discurso de posse afirmou que ia combater ideologias X e Y, né? Mas o que é ideologia? Será que você está sabendo usar esse termo de forma correta, né? Bom, vamos partir do pressuposto de que esse vídeo ele vai falar aqui conceitos de ideologia baseados em pesquisadores científicos acadêmicos ao longo da história. Então não tem nada aqui de invenção ou de coisa de teoria da conspiração. O primeiro pesquisador que a gente vai citar aqui é o Norberto Bobbio, né? E ele faz a seguinte afirmação em relação ao que é ideologia, né? A ideologia ela pode ser definida a partir de duas perspectivas. A primeira perspectiva é chamada por ele de neutra. E o que é essa perspectiva neutra? A ideia é a concepção de que ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de políticas, um conjunto de perspectivas que guiam o indivíduo em relação à sua visão de mundo, né? Então, por exemplo, a social-democracia seria uma vertente que teria sua própria ideologia, ou seja, sua própria visão de mundo política, que é a ideia de conciliar o capitalismo e suas contradições com a questão das práticas sociais, da divisão de renda social. Isso é uma espécie de conjunto de ideias que está ligada ao conceito de ideologia do ponto de vista neutro. E há a ideologia do ponto de vista crítico. Qual é esse ponto de vista crítico? O Bobbio fala que a ideologia também pode ser compreendida como um falseamento, uma tentativa de dominação por parte das classes dominantes sobre os indivíduos médios, indivíduos das classes menos favorecidas. Ou seja, a ideologia seria uma ferramenta de dominação também. E aí entra também um outro pesquisador que é o Thompson, tá? E o que é que Thompson fala sobre esse assunto? Ele entende a ideologia como uma ferramenta, um mecanismo de dominação. Ele segue a vertente dessa ideologia, que é a ideologia de dominação. E essa vertente, né, aonde Thompson se encaixa, encara a ideologia como uma ferramenta de dominação que perpassa aspectos culturais, sociais e históricos. E eles todos estão ligados à questão, não é, de dominação. Então, ideologia é uma ferramenta de dominação. E Thompson pressupõe o seguinte: você vai entender o que é ideologia através de um tripé, que é o tripé inicial, o aspecto social histórico. O segundo tripé, o aspecto do discurso, que é veiculado e é onde entra a mídia, né? E o terceiro está ligado à questão da interpretação, do que é que isso pode significar. Para Thompson, a mídia está dentro disso, né? Está dentro desse processo, porque ela veicula um discurso onde essa ideologia domina aquele que assiste e concorda com esse discurso. Para os desavisados que vão acabar dizendo: ah, tá vendo aí a Globo, lixo, não sei o que, calma. O Facebook, o WhatsApp, o Twitter também são mídias. Ou seja, Thompson está certo. As mídias influenciam. O que nós assistimos nessas eleições, as eleições presidenciais, foi a utilização em massa do WhatsApp, do Facebook e do Twitter para veicular uma ideologia através das tão faladas e tão malfamadas fake news. E isso fez com que boa parte dos brasileiros médios acreditasse e acabasse indo lá depositar seu voto de confiança baseado nessa utilização das mídias para veicular determinada ideologia.
Então entendam, existem duas perspectivas em torno de ideologia. A perspectiva neutra, que entende a ideologia puramente como um conjunto de ideias, uma visão de mundo que guia o indivíduo, como também tem a vertente crítica, que apresenta essa perspectiva de que a ideologia é uma ferramenta, um mecanismo de dominação. Eu vou utilizar um exemplo aqui com a tão falada ideologia de gênero. Muita gente diz que o movimento LGBT está querendo implantar a ideologia de gênero e destruir as famílias. Primeiro que boa parte dos pesquisadores em sociologia e filosofia nas áreas humanas não considera ideologia de gênero como um conceito. Existem dois conceitos, ideologia e estudos de gênero, que são coisas completamente distintas, que seguem caminhos distintos, tá? Os estudos de gênero tentam compreender o gênero dentro das suas perspectivas sociais, biológicas e culturais. Já a ideologia é esse conceito que eu acabei de apresentar para vocês. Ideologia de gênero, ele passa a existir do ponto de vista oposto, tá? Ele não parte dos grupos LGBTs. Ele é uma espécie de construção de setores reacionários, ultraconservadores, que tentam construir em torno dessa questão dos estudos de gênero uma espécie de medo e histeria coletiva, tentando dominar aqueles, ou seja, os seres humanos médios, os brasileiros médios, para que eles compreendam que esse tipo de coisa existe. Ou seja, essa coisa de ideologia de gênero, ela pode ser encarada como uma segunda perspectiva, que é a perspectiva crítica, da ideia de que existe um grupo que tenta utilizar-se desse conjunto de ideias para, inicialmente, falsear a realidade, controlar determinadas pessoas e impor determinada visão. Ou seja, ideologia de gênero, se a gente pode chamar assim, poderia até existir, mas não do modo como muita gente acredita, partindo de grupos LGBTs que tentam inculcar isso na cabeça das crianças, mas com uma estratégia de dominação de setores conservadores para fazer com que você entenda e perceba e acredite que de fato tem gente querendo destruir as famílias em nosso país. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido esse conceito de ideologia, não é? Ideologia, de suas duas perspectivas, através desses autores que a gente citou aqui. Se você curtiu, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. E se você curtiu muito mesmo, compartilha com seus amigos aí, para que eles possam também conhecer o Historiante. Lembre-se, a gente existe, esse projeto existe para te ajudar a estudar. Então, se esse conteúdo está te ajudando, está te fazendo compreender mais coisas, considere ser um colaborador. Vai lá no site apoia.se/historiante e faça sua doação. A partir de R$1 você já ajuda o nosso projeto a funcionar. E a partir de R$4 você entra no nosso grupo secreto, onde nós veiculamos material exclusivo para você que está se preparando aí para Enem, vestibulares ou mesmo para a vida. Um abraço e até o próximo vídeo.